E a gente começa aqui já apresentando um problema, que é um cenário comum hoje em dia. Você tem sua aplicação, seja um barramento, seja microserviços, e sua aplicação frequentemente está enviando requisições para esse emaranhado aí de dependências, né? Qual a vantagem de você ter isso nessa granularidade, né? Ainda mais quando vem de microserviço, você tem cada ponto desse, pode ser autogerenciado, você tem a questão da modularização, escalabilidade, mas com isso pode, a depender do contexto de como está implementado, te ocasionar algum certo problema, né? Já que essa camada, quando a gente fala de barramento, a gente está falando de serviços externos, que às vezes a gente não tem um controle no gerenciamento disso, né? Aqui nesse cenário, a gente tem um usuário fazendo uma requisição, né? E essa requisição tem uma dependência de 4 serviços. Imagina se um deles falha, ocorre uma falha aqui. O que vai acontecer com sua aplicação nesse contexto? Uma dependência externa, você precisa fazer essa requisição, mas um deles falhou. Será que sua aplicação vai responder adequadamente? Será que sua aplicação vai cair em função desse único problema que aconteceu em um dos serviços? E um cenário pior ainda. O que vai acontecer com as próximas requisições? Vai começar a empilhar, chegar ao ponto de sua aplicação não vai aguentar mais receber nenhuma requisição e vindo a cair? Este é o contexto aqui desse problema. Ou seja, sua aplicação nesse cenário não tem o controle sobre aplicações de terceiro, né? E devido a alguma falha, alguma sobrecarga de rede, sobrecarga de requisição, seja um problema de latência de rede, ou então até uma manutenção, né? Você tem uma série de serviços conectados, já na ideia de cada um ser autogerenciado. Então, pode ser que um determinado serviço entrou no seu período de manutenção, mas sua aplicação que não estava preparada, não foi combinado com sua aplicação, gerou essa disponibilidade. Aí o que vem como estratégia de resolução desse cenário aqui? Ou seja, a gente tem que pensar num contexto onde tomando como exemplo aquele primeiro lá, onde uma simples dependência falhou, não gerar uma consequência grave, né, para a sua aplicação como um todo, quem sabe até derrubando ela. E falar em fallbacks. O que eu vou fazer na falha? Qual é o meu fluxo alternativo, né? Eu preciso falhar de forma silenciosa. Ou seja, o usuário está lá realmente na aplicação, ele não precisa perceber que um nó da granularidade mais baixa no meu sistema falhou. E eu preciso fazer isso de forma rápida. E existe um padrão de projeto que trata especificamente desse contexto, que é o Circuit Break, né? Que ele vai o quê? Já que eu tenho minha aplicação e essa série de serviços, eu preciso agora colocar uma camada nesse meio termo aí, que vai me proporcionar esse controle sobre todos esses serviços. De fato, ele vai encapsular todas essas chamadas e agora o controle está nessa camada intermediária que foi adicionada. Para facilitar mais ainda, um gráfico aqui que vai exemplificar bem. No cenário anterior, a gente tinha o client comunicando diretamente com o provider e agora a gente adicionou essa camada do Circuit Break. Ou seja, todas as requisições agora estão passando por essa camada. Em um determinado momento, teve alguma disponibilidade aqui, seja por um autotráfego, alguma manutenção, e o nosso client começa a receber um timeout, mas agora encapsulado pelo Circuit Break, né? Ou seja, ele está sabendo que tem um problema e não vai deixar mais que todas as seguintes requisições recebam o mesmo timeout, empilhando requisições na nossa aplicação. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele trabalha com um conceito semelhante a circuitos integrados de eletrônica, né? Que quando está fechado o circuito, ou seja, seria como passando corrente, nesse caso a requisição vai estar passando, então o fluxo está normal. Se o circuito está fechado, então está tudo ok, as requisições estão saindo do client e chegando ao provider. Encontrou um problema, o Circuit Break detectou esse problema, o que ele precisa fazer? Ele precisa abrir esse circuito para nenhuma requisição mais chegar do client ao provider. Mas eu preciso enviar alguma coisa para o cliente. Agora eu vou enviar alguma coisa tratada. Não mais um timeout, que é um problema desconhecido, ou seja, outro problema, mas um problema conhecido de forma rápida. O circuito já está aberto, então já posso devolver para o cliente que tem um problema sem nem ele esperar o timeout do provider lá.
E como o Circuit Break trabalha? Basicamente com esses 3 estados aí. Só voltando, se estiver fechado, é realmente que as requisições estão passando de um lado para o outro. Chegou em um determinado momento e houve uma falha, aí o circuito é aberto, não recebe mais requisições, o cliente vai receber um fallback, um tratamento, uma requisição conhecida, um erro conhecido, mas o Circuit Break continua trabalhando, porque possa ser que em determinado momento o serviço se restabeleça e agora a requisição precisa chegar lá. Ou seja, o Circuit Break vai continuar ali de tempo em tempo, dado uma configuração, checando o provider, está ok? Está. Então, está na hora da gente restabelecer e voltar ao normal, informar o cliente que ele pode seguir nas requisições. Então, a gente falou de Circuit Break, que é um padrão de projeto, né, mas precisa chegar a nível de código. Né? O que a gente tem aqui? O Hystrix, né, que é uma biblioteca desenvolvida pelo Netflix, que, ou seja, esse problema é um problema extremamente comum e o Netflix passa por isso. Não só fazer stream de vídeo, mas ele precisa também conectar seus vários serviços e garantir que você que está assistindo o seu vídeo não vai ter uma interrupção drástica até ficar sem ver um serviço, porque uma ponta, uma folha lá falhou. Então, é de fato uma biblioteca que vai te ajudar a implementar toda essa lógica de tolerância à falha. E qual o propósito? Aí volta de novo aquele ponto que a gente iniciou lá, que é falhar de forma rápida e pensar em recuperação de forma rápida também. Fluxos alternativos. Eu preciso informar o usuário que falhou com um erro conhecido, ou então até com um fluxo. Imagina que ele fez uma requisição e em um determinado cenário de falha eu possa ter outra requisição que atenda ao usuário e que ele possa seguir o fluxo deles normal lá. Além disso, está também monitorando toda a minha aplicação, seja emitindo alertas, visualmente informar o usuário o que está acontecendo na minha aplicação. Né? Descendo um pouco mais aqui a nível técnico, como isso de fato acontece. O Hystrix vai prover para vocês algumas classes que vai permitir esse encapsulamento das suas requisições e basicamente você vai ver 2 métodos lá. Um método sucesso e o método da falha. Você implementando a sua lógica ali, você vai devolver uma mensagem de sucesso para o seu usuário, caso tudo ocorra bem, e a requisição de fato que ele solicitou, ou o fluxo alternativo. Aí aqui, de fato, você pode implementar o que você desejar, seja erro, seja uma mensagem alternativa. Como se configura? Aqui seria parâmetros, né, de configuração do Hystrix. Você pode... esse é um ponto importante do Hystrix, porque quando você faz uma requisição do cliente para o seu provider, ele vai encapsular e vai iniciar uma nova thread. Ou seja, realmente você vai ter um contexto isolado de controle do Hystrix e não vai gerar nenhum impacto para a sua aplicação. Aí esse pool de threads que o Hystrix cria para você pode também limitar ele, ou seja, receber várias requisições, o Hystrix vai agora disparar uma série de threads, ou seja, controle realmente distribuído e centralizado no Hystrix. Aqui é a configuração do tamanho da thread, questão de timeout, houve um problema, quanto tempo eu vou esperar, e se eu quero ter uma estratégia de fallback ou não. Assim, até isso você pode configurar. Não, eu quero que realmente, que de fato o usuário recebeu uma requisição com falha, ele fique sempre entrando lá no meu provider e inicia esse outro fluxo de exceção. Você pode fazer esse ajuste nessa configuração aí. Aí, tomando aquela imagem que a gente mostrou no início, onde o usuário fazia a requisição diretamente ao serviço, a gente adicionou essa camada extra, nesse caso gerenciado pelo Hystrix. E para cada dependência, tu vê aqui que já começa alguns conceitos novos, algumas informações adicionais do Hystrix. Eu posso, essa dependência ela tem uma requisição, uma quantidade de requisições maior do que a outra determinada dependência. Eu posso até chegar nesse nível e controlar, aumentar o pool de threads. Além de te dar fallbacks, tratamento de exceções, em junção com esse outro framework, que também é da Netflix, você pode visualmente entender o que está acontecendo com todo esse ponto de integração do seu serviço, da sua aplicação. Aqui, só dando um exemplo, você vai saber
como é que está meu circuito? Ou seja, se está fechado, então está tudo ok. Esse verde também indica que ele vai crescer a depender da quantidade de requisições que sua aplicação está recebendo. Eu posso saber também um percentual de falhas em um determinado período e um gráfico com toda a oscilação da quantidade de requisições que a aplicação tem recebido ao longo do tempo. Não só mostrar o Histrix, mas aqui entra um pouco no que a gente tem feito. Isso aqui é um caso de sucesso nosso de um cliente, um Smiles, né, bem conhecido, que administra programa de milhagem, né, focado em clientes Go e seus parceiros, companhias aéreas parceiras, e acúmulo de pontos, né, e transferência desse benefício para turismo, entretenimento, seja o que for. Então, esse cliente, para administrar todo o seu serviço externo, utiliza o Histrix. E aqui era uma arquitetura inicial que tinha lá, um cluster de Lifer, aqui uma representação do cluster, conectando diretamente ao seu barramento. Ou seja, o Lifer atua lá como front-end, de fato, e todos os serviços que alimentam o Lifer, seja serviços transacionais, alguma lista, vinha de um barramento. E essa era a comunicação simples. Aqui está um nó, mas aqui imagina que isso pode ter uma série de serviços integrados. Aí o que foi feito, colocado essa camada, né, seguindo aquele mesmo arquitetura lá, ou seja, todas as requisições agora são interceptadas pelo Histrix, que vai enviar, por consequência, aí, à camada de serviço. Com isso a gente tem aquela mesma tela de monitoramento, só que agora numa escala maior aqui, que é para cada requisição que é enviada, e o seu endpoint correspondente, o Histrix, em junção com aquele outro framework, que é Turbine, né, ele vai te gerar um gráfico. Aqui, visualmente, você vai ter esse controle da sua aplicação, o que está falhando, o que está sendo requisitado via fallback. E é isso. Agora, para a gente ver mais na prática, aqui é a hora que a Nossa Senhora do demo tem que ajudar, ou então tem que usar a estratégia de fallback, que é um vídeo que eu gravei aqui. E deixa eu projetar aqui. O que eu tenho aqui? Isso aqui vai ser um cenário bem simples para exemplificar esse contexto de Lifer, barramento e o Histrix no meio. Ali do lado, naquele lado, é um Lifer que está no ar. Eu tenho o Histrix nessa outra camada aqui, são os serviços que estão no ar. O Turbine aqui, e aqui eu iniciei o meu JMeter. E, além disso, tenho também um SoapUI, que é uma ferramenta que, além de N funcionalidades aí de teste e tudo, fornece também uma criação de mocks. Ou seja, isso aqui vai simular um barramento para mim. Ou seja, é um serviço externo, a gente criou ali dados fakes ali, e ele está rodando nessa porta, está aqui os dois serviços iniciados. Ou seja, eu tenho o Lifer, já tenho o Histrix configurado na camada entre essas duas pontas, meu mock rodando. E agora o Lifer, num contexto bem simples aqui, deixa eu já levar ele para lá. Que é uma simples listagem de uma tabela aqui exibindo algumas informações. Ou seja, toda vez que eu atualizar essa página aqui, vai seguir aquele mesmo fluxo, o objetivo é chegar lá no meu barramento, mas antes vai ser interceptado pelo Histrix. Só que para simular a falha, vou deixar... então, fiz o refresh aqui, alguns refreshes. É esperado que aqui, pronto, aqui ele já detectou as duas aquisições que eu fiz. Está uma bola pequena aqui, porque realmente tem poucas aquisições na minha aplicação. Deixa eu minimizar um pouco aqui, para a gente conseguir monitorar, e vou colocar uma outra camada aqui para simular uma quantidade bem absurda aqui de requisições. Ou seja, eu vou estressar a minha aplicação agora aqui. Esse aqui é o JMeter, provavelmente algum de vocês já conhece, ferramenta de simular realmente requisições. Você pode configurar parâmetros, quantidade de usuários, você pode ir crescendo a quantidade de usuários. E aqui ele vai estar em loop, enviando requisições. Deixa eu iniciar ele aqui. Pronto, aí do lado de lá você vai ver que
começou a receber requisições, provavelmente o círculo vai crescer um pouco ali e o circuito continua aberto. Por quê? Porque meu fechado. Continua fechado porque as requisições estão passando, porque o meu mock está atendendo todas as requisições. Aí eu vou aqui agora, deixa eu achar o mouse aqui, vou fechar de uma vez aqui, matar, correr algum desastre lá e a aplicação caiu. E o Histrix pode ter um delay aí, porque tem um cache também em cima dessa POC. Deixa ele entrar, provavelmente no próximo ciclo ele já começa a receber requisições falhas. Pronto. Não sei se deu tempo, foi bem rápido aqui, estava o circuito fechado, chaveou para aberto. Ou seja, agora o Histrix já conhece que sua aplicação está em estado falho, né? Iniciou o fluxo alternativo de fallback e vai enviar alguma requisição tratada, se você tiver algum fluxo que você fez, joga para um outro contexto, um outro ambiente, mande pré-requisições, informe o usuário que o sistema está em manutenção. E nesse caso aqui, o tratamento é bem simples, o esperado aqui que não ocorra timeout na minha aplicação, que eu não fique esperando que fica lá em load eterno lá. Pode ser que ele já entrou. Ou seja, para a aplicação, apesar de não estar exibindo nenhum resultado, mas eu não estou recebendo um timeout, não está tendo uma espera aqui, né? E da mesma forma, a gente pode, seja lá, continua recebendo requisições, mas no fluxo de falha. E eu vou agora subir o SOAP-UI, que vai trazer de volta toda minha dependência externa. Enquanto isso, eu vou deixar esse aberto. Deixa eu trazer ele para a tela de cá. Abriu aqui. Ó, provavelmente ele vai trocar aqui, é bom. Subir um serviço. Enquanto isso o Histrix, pronto. Foi bem rápido aí, mas ele já detectou que agora minha integração está ok. Já está disponível para receber requisições, então está na hora de trocar o status do circuito, de aberto para fechado, e direcionar todas as requisições diretamente para o barramento. E se voltar no Liferay lá, ele deve responder o serviço. Com isso aqui, a demo, deixa eu retomar aqui no slide. Segue algumas referências que a gente utilizou nessa apresentação. Tem até um projeto, exemplo, no GitHub. Provavelmente esse daqui a gente vai disponibilizar também. É um exemplo bem simples, como o Start. Inclusive, a gente tem usado, mesmo que isso aqui é uma POC que foi validada com o cliente, até no cenário de POC, POC é uma coisa bem simples, você só quer tirar uma dúvida do cliente, mas a gente já tem levado essa boa prática, porque o Liferay passa muito por isso, e provavelmente vocês que trabalham com Liferay percebem isso, dá uma falha na aplicação, quem é o primeiro culpado? Não, o Liferay caiu. Isso é comum, eu passo por isso também, é dia a dia. Isso aqui vai te ajudar, né, pelo menos monitorar, não, se realmente ele falhou, mas aqui a gente já identificou, é a dependência tal lá, porque ele precisou fazer uma atualização simples de um jar, mas quebrou toda a aplicação. E agora, nesse contexto, não. O usuário pelo menos foi notificado que o sistema caiu, e quem sabe, se você quiser informar que onde está o erro, aí é questão de mensagem, tratamento de mensagem. Segue esses exemplos e, por último ali, Fabro, que ajudou bastante nessa POC aqui. E Cristal, esse trabalho, inclusive, vai ser apresentado oficialmente lá por Cristal no DevCon, nosso evento oficial técnico. Aí eu deixei aqui esses dois agradecimentos. E é isso, pessoal. Obrigado aí por participar.